Olá pessoal, então vamos para mais resoluções da apostila de vocês. Questões de arranjo e permutação. Questão número 1. Quantos números de 4 algarismos distintos teremos com os algarismos decimais? Bem, são 4 espaços porque são 4 algarismos, todos diferentes. Eu não posso repetir o número que eu coloquei aqui, eu não posso colocar aqui. Muito bem. Como são decimais os números, o conjunto que eu vou retirar aqui, eu vou substituir aqui, os valores que eu vou colocar aqui em cada espaço, tem que ser do conjunto dos decimais, e os dos decimais a gente sabe que vai do 0, 1, 2, 3 até chegar no 9. Porém, eu não posso colocar o número 0 aqui na frente, gente. Por quê? Porque se eu colocar o número 0, 0, 1, 4, 3, por exemplo, esse número aqui de 4 algarismos não seria de 4 algarismos, seria de 3 algarismos. Então o 0 eu descarto ele nessa posição aqui. Então dessas 10 possibilidades eu só posso colocar 9 aqui. Tá? Porém, aqui no segundo lugar, né, na segunda posição, eu tenho 10 possibilidades novamente. Já posso colocar o meu 0 aqui, mas eu não posso colocar o número que eu coloquei anteriormente, porque eu não posso repetir, porque os algarismos têm que ser distintos. Então aqui eu tenho 9 possibilidades novamente. Eu tinha 10, o 0 já entra aqui, porém o número que entrou aqui eu não posso repetir. Aqui, esse primeiro 9, então, porque são 9 possibilidades, já que o 0 não pode entrar. Aqui são 9 possibilidades, porque o número que eu coloquei aqui não pode entrar. Agora aqui, na terceira posição, eu não posso colocar os 2 números que eu coloquei anteriormente. Na quarta posição, eu não posso colocar os 3 números que eu coloquei anteriormente. Então, o resultado aqui é 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 4.536. Alternativa letra B. Questão número 2. Quantos números tem 3 algarismos distintos com somente os algarismos ímpares? Então, está. 3 números. Então, são quantos números de 3 algarismos distintos com somente os algarismos ímpares? Então, nesse primeiro caso aqui, gente, nesse primeiro lugar, nessa primeira posição, nós vamos poder colocar o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7, ou o 9. Né? Imagine que a questão ela só pode utilizar nessas 3 posições algarismos ímpares, porque é com os algarismos ímpares. Então, eu tenho 5 possibilidades aqui. Porém, nessa segunda posição aqui, eu não posso colocar o número que eu coloquei aqui, que são distintos, eu não posso repetir, então eu já não tenho mais 5 disponíveis, eu só tenho 4. E aqui eu só tenho 3. Então eu vou fazer 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. Então nesse caso aqui, a resposta correta, letra E. Questão número 3. Quantos números pares, questão número 3, quantos números pares de 4 algarismos, 1, 2, 3, 4, distintos existem com os algarismos significativos? Bom, gente, como é com os algarismos significativos, o 0 não pode, porque se fosse com os decimais, o 0 entraria aqui, porque quando o número termina em 0, o número é par. Porém, ele afirma que é só com os significativos. Então, eu só posso ter aqui na última posição o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Tá? Enfim, eu não posso colocar nenhum número aqui nessa última posição, já que o número tem que ser par. Diferentemente do exercício anterior, em que eu utilizaria sempre os números ímpares aqui, eu não vou utilizar sempre os ímpares. Eu vou ter que ter um número par. Então, o número par tem que terminar em par. Bom, então eu começo esse exercício pelo fim, gente, não pelo início, que eu sempre pela última posição. Então eu tenho 4 possibilidades aqui, tá? Como são 9 os significativos, eu gastei 1 aqui nessa última posição, então eu fiquei com 8 números para colocar aqui nessa primeira posição. Aqui nessa segunda posição, eu não posso colocar nem esse número que eu coloquei aqui, nem o número par que eu coloquei aqui. Então eu fiquei com 7, já que eu tinha 9, usei 2, fiquei com 7. Então, agora, nessa última posição, gastei 3 números dessa turma dos 9 e fiquei com 6. Então, o resultado aqui é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 4. 1.344. Alternativa, letra B.
Resposta correta. Questão 4. Quantos números entre 400 e 900 há que não têm algarismos repetidos e são escritos com os algarismos 0, 1, 2, 4, 6, 7 e 9? Tá? Bom, na realidade eles são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos no total. Mas como é entre 400 e 900, gente, eu teria que ter então 3 algarismos em cada situação. Bom, nessa primeira posição aqui, não pode ter um número menor do que 4, porque tem que ser 400, os 400, os 500, os 600, 700. O 500 nesse caso aqui não entraria, por quê? Porque eu não tenho o número 5 disponível, então eu não posso botar o 5 aqui, nessa primeira, mas eu posso colocar o 6, o 7, e eu também não posso colocar o 9. Se eu colocar o 9 aqui, vai dar mais do que 900, vai dar 900 e pouco, e eu tenho que ter entre 400 e 900. O meu limite, menor número que eu tenho que colocar aqui seria 400, e o maior seria 900. Todos os números que eu vou colocar tem que ter 3 algarismos, óbvio, por isso são 3 espaços. Bom, agora então eu tenho 3 possibilidades apenas aqui. Como eu tenho 7 algarismos aqui, gente, eu usei apenas um aqui, não posso repetir, então eu tenho que botar agora 6 aqui. Do 7, 1 eu gastei aqui, né? Ou 4 ou 6, o 7 eu coloquei na frente, fiquei com 6 disponível. E agora nessa última posição, eu já gastei 2 desses 7, eu vou ficar com 5. Então eu vou ter lá, ó, 3 vezes 6, 18, 18 vezes 5, 90. Então a resposta aqui, letra A. Questão 5. Quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000? 2.000 e 3.000, então tem que ter 4 algarismos. Aqui na frente, obrigatoriamente, tem que se ter o 2, né? Não pode ser um número diferente de 2, porque tem que estar entre 2.000 e 3.000. Se eu colocar o 3 aqui ou o 1 aqui, vai ficar abaixo do... Se eu colocar o 1, vai ficar menor. Se eu colocar um número maior do que 2 aqui, vai ficar maior do que 3.000. Formados por algarismos distintos escolhidos entre 1 e 9. Então, nessa primeira posição aqui, gente, eu só posso ter o número 2. Então, só tenho uma possibilidade desses 9 algarismos. Como são os significativos, né, gente? Porque ele escolhe ali, ó. Quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000 formados por algarismos distintos escolhidos entre 1 e 9? Entre 1 e 9 são os significativos. Só que eu já gastei o número 1, o número 2 eu já coloquei aqui na frente. Então, como eu já coloquei o 2 aqui, eu não posso colocar o 2 aqui, porque ele não pode repetir, tem que ser distinto. Então, desses 9 números, eu tenho apenas 8. E aqui eu tenho 7, e aqui eu tenho 6. Tá? Pela mesma lógica, eu tenho 7, porque eu já usei 2 desses 9, e eu tenho agora 6, que eu já usei 3 desses 9. Então, resposta 336. Alternativa letra C. Questão número 6. Considerando todos os números de 6 algarismos distintos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Esse aqui é o conjunto que eu tenho, né? Esse é o grupo, né, de elementos que eu vou poder usar em cada situação. Quantos são pares e quantos são ímpares? Bem, gente, o que eu vou fazer aqui, ó? Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 também para pares e ímpares. Então aqui os números de pares e aqui os números de ímpares. Bom, para ser par, tem que terminar em número par. Então tem que terminar em 2, ou em 4, ou em 6. Em 2, ou 4, ou 6. Então para ser par, eu tenho que ter 3 possibilidades aqui. Eu só posso usar um desses 3. Lembra que quando eu coloco o número par, eu tenho que terminar em par. Obviamente, eu tenho que começar essas questões, né, esse tipo de questão que eu quero saber quantos pares e quantos ímpares, tem que começar sempre pelo fim. Então eu tenho 3 possibilidades aqui, ou 2, ou 4, ou 6. Agora eu coloco aqui o número de elementos que eu tenho, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Eu usei um dos números aqui, ó, coloquei ou 4, ou 2, ou 6, aqui no final, né? Como eu tinha 7 números, então eu fiquei com 6 números, tá? Para colocar aqui no início.
E aqui 5, porque eu gastei 2, um aqui e um aqui. Aqui 4, gastei desse total de 7, eu já gastei 3, fiquei com 4. Depois eu fiquei com 3 e aqui com 2, duas possibilidades. Né? A lógica dos números ímpares, né, também apresenta a mesma situação, só que aqui no fim, gente, eu não vou poder usar o número 2, nem o 4, nem o 6, ao contrário, agora eu tenho que usar o 1, o 3, o 7 ou o 9. Então eu só posso colocar aqui o 1, o 3, o 7 ou o 9, um desses, né, gente? Então eu tenho 4 possibilidades aqui no fim. Bem, na realidade, o que acontece? Desse 7 eu já usei um aqui, né? Agora eu vou ficar com 6 possibilidades aqui, 5, 4, 3, 2 vezes 4. Usando então a mesma lógica para construir o número de possibilidades de pares e ímpares. Então aqui no número de pares eu tenho 2.160 possibilidades e aqui no número de ímpares eu tenho 2.880 possibilidades. Então tá, gente, chegamos ao final de mais uma aula e na próxima aula temos mais correções de arranjo e permutação.